Henrique chega às 10h03 da manhã na clínica. O namorado Marcelo entra logo em seguida. Na recepção, a funcionária pergunta. Olá, tudo bom? E pede que ele aguarde. 3 horas depois dessa imagem, Henrique está nesta sala. Ele tinha acabado de fazer o procedimento e começa a tremer. Ei! Você tá passando mal. Natália. Marcelo põe a mão no coração do namorado. Tá parando, gente. Não. Rick. Gente do céu. As imagens são do circuito interno da clínica Natália Becker e mostram o socorro a Henrique da Silva Chagas. Primeiro pelos donos e funcionários da clínica, depois pelo SAMU, como você verá nessa reportagem. A gente sai de casa com uma pessoa linda, maravilhosa, com o desejo de realizar um procedimento, um sonho, né? A gente volta sem o Henrique, com essa notícia chocante. E aí, acabamos agora. Uma pessoa alegre, extrovertida, alegre, contente, amigo de todo mundo, uma pessoa cativante. É o Henrique. O Rick, como ele era conhecido. O Rick tinha 27 anos, tosava cães para competições e era um homem vaidoso. Incomodavam eram as marcas de acne que ele tinha nessa região, e aqui a gente falava, Henrique, você é uma pessoa linda, você não precisa fazer isso. Especificamente esse peeling de fenol? Especificamente o peeling de fenol. Fenol é um ácido tóxico que, quando aplicado com óleo de próton, atinge camadas profundas da pele. Isso causa uma agressão, para em seguida haver uma renovação. A pele fica muito inchada nos primeiros dias e crostas aparecem depois. É uma recuperação lenta, exige muitos cuidados. Esta médica da Sociedade Brasileira de Dermatologia explica como funciona. Ele vai entrar e vai destruir o tecido. Então essa pele vai morrer e vai ser substituída por outro. É uma programação de destruição do tecido. Quem que está autorizado a fazer? A única especialidade que tem uma matriz de competência é a dermatologia. Natália Fabiana de Freitas Antônio, conhecida como Natália Becker, foi quem fez o procedimento no Henrique na última segunda-feira. Ela se apresentou como esteticista. E falava a todo momento que é realmente mais fraco, mais superficial, e que por isso que ela podia realizar. Natália, eu queria que você começasse falando para mim qual que é a sua formação. Tô um pouco nervosa. O marido e a advogada de Natália, que não aparecem na imagem, interrompem a entrevista. Mas eu acho que é uma pergunta tranquila, não é? Qual é a formação da pessoa? Não vai ser falado. Você prefere não falar da formação? A Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos diz que Natália é uma pessoa leiga, que não pode ser considerada esteticista. Informou também que, com base na lei do esteticista e na lei do ato médico, esteticistas habilitados podem fazer peelings químicos, mas o peeling de fenol no rosto todo deve ser feito em centros cirúrgicos. Desde quando você faz essa aplicação de peeling de fenol? Desde o ano passado, dezembro do ano passado. Quais são as substâncias que você usa? É fenol como? Essas coisas eu não quero falar. Por quê? Isso aí eu já dei meu depoimento falando certinho. Não quero mais dar entrevista. A advogada de Natália pediu que essa primeira parte da entrevista não fosse ao ar. O Fantástico avaliou o pedido, mas entendeu que a exibição dessa parte da entrevista contém informações relevantes e de interesse público. Por isso, a exibição foi mantida. A decisão está alinhada com os princípios editoriais do Grupo Globo e baliza o trabalho dos jornalistas da Globo. Segundo os princípios, concedida uma entrevista exclusiva, uma fonte pode pedir alterações, acréscimos ou supressões, mas o jornalista julgará se o pedido se justifica. Haverá vezes em que o jornalista não concordará com a mudança, sendo, nestes casos, necessário registrar que a mudança foi solicitada, mas não aceita. A íntegra dos princípios editoriais do Grupo Globo pode ser lida na página do Fantástico na internet ou pelo acesso ao QR Code que está na sua tela. Minutos depois, Natália recomeça a entrevista. Umas 10h30, a minha funcionária subiu e ela começou a fazer o preparo da pele. Esse vídeo foi feito pelo Marcelo. Foi rabiscando mesmo, riscando a pele dele, ferindo mesmo com aquele instrumentinho. E foi, passando anestésico, arranhando, passando anestésico, arranhando. Aí quando ela foi começar a aplicar o fenol, aí ela me orientou que saísse da sala. Ele não reclamou de dor não, ele até falou que estava com uma sensação gostosa, foi essa palavra que ele falou. Finalizei, conversei com ele estava bem. 12h58. A câmera mostra Henrique logo depois do procedimento junto com Natália. Está de preto. Nossa. Marcelo entra, tira fotos do rosto do namorado. Não dá pra ouvir a conversa, mas Marcelo se recorda de como foi. Ele falava que não tinha doído, que era uma coisa bem, praticamente insuportável, mas ele falava, é a dor da beleza. E logo depois de tirar a foto, ele agarrou meu braço, arregalou o olho, e já travou a respiração, e ali ele já saiu fora de si. Ei! Natália entra com uma funcionária. Não, desapareceu. Eu liguei pro SAMU, todo mundo ficou desesperado, fiquei até emocionado. Foi bem difícil, foi cenas bem fortes pra mim e me traumatizou completamente. E eu fui fazendo as manobras, aí meu marido chegou, também fez. Não tá funcionando. Marcelo percebe que o aparelho utilizado não está captando os sinais. Aí o aparelho tá nem funcionando. Natália põe o ouvido no peito de Henrique para tentar ouvir o coração dele. Natália e as funcionárias começam a seguir as orientações do SAMU. Henrique é posto no chão. Aí passou um pouquinho, o SAMU chegou. 1h26 da tarde. Os funcionários do SAMU entram. A partir desse momento, Natália não é mais vista na sala. 2h03 da tarde, encerram os trabalhos. Não fiz nada pra prejudicar ninguém, mas foi uma fatalidade. Você percebeu se lá nessa clínica existia um suporte para atender esse tipo de ocorrência? Não tinha nada. A definição para estabelecer a ligação entre o produto, se realmente foi o fenol, que tudo indica que seja, e a causa da morte, ela só virá com os laudos de toxicológico e de anatomopatológico, que ainda não recebemos. Dermatologistas com experiência em peeling de fenol dizem que o procedimento é complexo.
quando ele vai ser feito no rosto todo, é interessante que haja uma monitorização. O peeling de fenol não pode ser feito numa pessoa que tenha uma doença cardíaca, aquelas arritmias, uma doença renal, uma doença do fígado. Na hora que você tem a arritmia do fenol em contato com a pele, a absorção acontece e aí o batimento do coração começa a ficar diferente. Então, a parte do rim e do fígado, se eu estou hidratando bastante o paciente, eu vou ter menos chance do paciente ter uma concentração alta dentro do corpo dele. Ninguém aprende a fazer peeling de fenol do dia pra noite. Não, e isso é muito perigoso. Você aprendeu como fazer o peeling de fenol? Foi um curso online, né? Você lembra quanto tempo você levou? Não sei, não sei se foi um mês. Para o curso, ela disse que recebeu essa apostila aqui, que ensina o procedimento em 43 páginas. Você teve problema com algum paciente? Não. Que você aplicou fenol? Nenhum problema. Uma ex-paciente de São Paulo mostrou pra gente áudios que a Natália encaminhava pra ela durante o tratamento. Como esse daqui, ó. E todos os peelings acabam ficando inchados mesmo pela região dos olhos ser muito sensível, tá bom? Ela só autorizou que a gente mostrasse a região afetada do seu rosto e conversou com a gente por telefone. Eu me iludi, porque ela falou que em 10 dias estaria ótima a minha pele. Eu fiquei 5 meses com a pele vermelha. Minha pele, ela começou a ficar com pus e sangrava toda noite. A desculpa que eu fico nervosa de lembrar. E com toda a história, né, que eu vi sobre o Henrique, eu fiquei muito abalada. Eu penso, sabe, que poderia ser comigo não voltar pra casa e ter meu filho. Natália não quis comentar as declarações da ex-paciente. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio com dolo eventual, que é quando não há intenção, mas se assume o risco de matar. O próximo passo também será obter a informação de quem teria vendido esse produto. A investigada afirmou no seu interrogatório que comprou esse produto pela internet. A Anvisa diz que a venda de fenol é proibida na internet. É importante dizer que a Natália está com todas as licenças da clínica corretas, nós não encontramos vedação pelo uso do fenol. Então, nesse momento, não tem muito o que fazer antes de sair o laudo, né? A clínica de Natália foi fechada. A rede social não existe mais. O Marcelo contou que foi lá que Henrique se convenceu de fazer o procedimento. Ele via os antes e depois, e ele acabou se sentindo confiante de fazer com ela. Eu acho que a rede social tem muita responsabilidade nisso. Uma sedução sobre procedimentos imediatistas, resolutivos, rápidos, por buscas irreais. A minha grande orientação é pedir que o paciente